Pô, muito maneiro, vocês participaram do Mosaico agora no jogo em prol do Rio Grande do Sul, né? Como é que foi esse convite pra vocês? Como é que chegou? Quem quiser falar, eu tô olhando pros dois. Por favor, fala aí, Lara, comece. Foi parte da organização do evento que buscou a gente. Nosso trabalho tá muito em alta, né? Muito. Ainda bem. E foi reconhecendo o talento, que, assim, a dedicação que todos nós temos. E além do Botafogo, assim, da técnica mesmo de execução. E aí veio esse convite. E foi uma ação totalmente beneficente, pensando na tragédia que está acontecendo dentro do nosso país, né? Sim. Então, aquele momento a gente dedicou o nosso tempo, o nosso esforço, para uma causa muito maior do que só o Botafogo, né? Não era um mosaico de incentivo, que é normalmente o que a gente faz no estádio, né? Sim. De vamos motivar a torcida, vamos motivar o time. Era, assim, para tocar o coração de quem estivesse assistindo e prestar atenção, infelizmente, do que nossos irmãos do Sul estão passando. Sim. E eu achei muito, assim, me senti muito honrada com esse convite. O convite veio pro movimento, né? Não para ninguém individualmente. E, assim, foi um estádio que eu, particularmente, nunca participei de mosaico lá. Apesar do Botafogo já ter feito mosaico lá. E, assim, é sensacional, assim. É o antro do futebol, o Maracanã, né? Sim. E a gente ter essa oportunidade, assim, de mostrar nosso trabalho lá para uma causa tão nobre foi realmente a realização de um sonho. Eles já chegaram com a ideia de ser força ou foi vocês criaram? Não. Eles buscaram só querendo uma ação. Tá. Aí nós propusemos um mosaico, mas a gente estava preocupado com duas coisas. Com o público, que ia comparecer, e com a previsão de chuva. Uhum. E aí, com relação ao público, decidimos fazer só na inferior e nem abrir a superior, né, da leste, para concentrar todo mundo ali. E a chuva a gente não tinha muito como contornar. Aceitar que ia ter chuva e adaptar a nossa operação para chuva. E aí foi isso que a gente fez. Quem estava lá pôde ver que a gente embalou as placas de mosaico num plástico para não molhar, para quando a gente colasse na cadeira, ela ficasse sequinha e o torcedor pudesse pegar para realizar o mosaico. Então a gente propôs a palavra força de acordo com os módulos que eram divididos na arquibancada, porque se a gente pudesse usar a superior, a gente ia escrever uma frase maior. Mas como a gente tinha aquele espaço, força se adaptava perfeitamente ali, passava a mensagem que a gente queria, e a gente podia usar as cores da bandeira, né, do Rio Grande do Sul, e o preto e branco sempre. Boa. Ô, Menico, como é que é, por exemplo, quando vocês vão fazer um mosaico no Newton Santos, a torcida do Botafogo já tá acostumada, né, já sabe como é que vai funcionar e tudo. Fazendo um evento como esse, que, pô, você tem torcedor de todas as equipes do Rio, ou, enfim, qualquer pessoa que comprou o ingresso, não necessariamente não tá nem acostumado, talvez, a ir em estádio e talvez nem participar de uma festa dessa, assim. Qual é o maior dificultador numa situação dessa que vocês encontraram? Acredito que você participou da montagem. Então, no sábado, quando a gente soube a previsão do tempo, acho que foi o nosso maior empecilho é a chuva, porque torna a nossa operação muito complicada. A gente trabalha com papel. Uhum. Então, basicamente, a gente tem que ensacar todas as placas, é mais trabalhoso ainda pra gente, em vista do que nós temos na nossa operação. Quantas placas foram? 7.000 e... 7.500 placas. Só 7.500. Beleza. Então, assim, isso daí foi o nosso grande dificultor. Mas, em relação ao público, a gente fica meio temeroso porque realmente não é a galera que estava acostumada a ir ali. Mas eu acho que estava todo mundo tão tocado pelo motivo, pela causa, que eu acho que esse daí, detalhe, passou batido. Acho que foi da melhor maneira possível, tendo visto o tempo, tendo visto toda a operação, e foi muito legal. Vocês ficaram lá dizendo, não mexe na placa, porque, volto a dizer, a torcida do Botafogo já entra, já sabe, pô, não tira do lugar e tudo. Isso, a gente também tem essa orientação no dia. Nós tivemos alguns organizadores que foram no dia também, e eles passaram informações pra galera: olha só, não pode trocar a placa de lugar, se você trocar de lugar, você deixa a placa, e na outra cadeira vai ter a placa, e assim foi. E teve essa questão, sim. Nós pensamos nisso e fizemos assim, porque realmente a gente tinha em mente que seria um público diferente. Eu acho, e por ser uma causa tão legal, acho que as pessoas também estavam afim de contribuir, né? Ninguém tava ali num espírito meio, dane-se, vou jogar a placa. Ali tava todo mundo muito...
teve gente que se emocionou, teve gente que chorou com o mosaico. Eu recebi mensagens de amigos meus do Sul que eu tenho, que perderam tudo, perderam casa, perderam tudo. E falaram, cara, muito legal, pô, valeu. E assim, acharam sensacional a ação e foi muito legal. Foi muito legal. Uma das que eu mais gostei de ter podido fazer parte, tendo em vista a causa. Lógico que o Botafogo é o Botafogo, mas tudo que envolve toda a importância o simbolismo daquele jogo ali, pra mim, foi sensacional. Muito legal, cara. Uma das coisas mais difíceis foi, além de não poder contar com o apoio da nossa torcida, que tá acostumada, e que você fala, gente, é pelo Botafogo, isso toca aí. muito mais fácil. Mas a gente meio que fez tudo um pouco no sigilo, assim, a gente não divulgou que ia ter mosaico, até porque a gente não ia contar com a ajuda de muitos voluntários, era mais a gente da organização para poder montar. Então, e a questão da chuva foi uma coisa muito difícil pra gente, porque outros times já fizeram mosaico no Maracanã com chuva e não deu certo. O vento leva, as placas molham, às vezes o público vai e troca de lugar, o Maracanã atrai muito turista, né? E a nossa operação é sempre pensando, tem que dar certo, a gente não tem a opção mais de errar. A gente tá num nível onde quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente vai fazer dar certo. Então, a gente não tem a opção de errar. Então, foi orientar o torcedor que às vezes estava indo pela primeira vez no Maracanã. Teve muita gente que estava indo pela primeira vez. E explicar o que era o mosaico. Imagina, você tá conferindo pra ver se a placa tá no local certo. Você tem que parar pra explicar pro torcedor o que é um mosaico. Que aquilo não é pra ele se proteger da chuva. Isso aí. Tinha galera que ia indo botar no assento pra poder sentar. E tinha outro que tava secando o assento. E assim, isso daí dificulta um pouquinho. Então assim... Aí você chegou... não, sacanagem, nada Olha, vontade. Então assim, hoje a gente brinca que quando a gente vai fazer uma operação, a gente pensa quase todas as possíveis desgraças que possam acontecer. Vento, chuva, quase todas essas... No Newton Santos... No Newton Santos, a gente já pegou chuva absurda, já pegamos vento surreal, então assim, tudo isso a gente conseguiu contornar. Então, assim, hoje, a nossa operação, a gente pensa muito assim, cara, tudo pode acontecer, mas o mosaico tem que sair 11, não é 10 mais. A gente trabalha com 11. E a mesma coisa aconteceu no Maracanã. O grande lance é que a organização, ou vamos dizer, como a gente chama de prancha, não é uma prancha que é tão familiar pra gente. A gente, no Newton Santos, tá ali 2 vezes na semana. Então, a gente conhece as placas, a gente sabe até onde estão os erros de cadeira já. A gente sabe onde tem cadeira a mais e onde tem cadeira a menos, que a placa tá errada. A nossa planta. No Maracanã, não. Então, esses detalhezinhos fazem diferença, mas a gente consegue contornar. Mas a chuva, cara, foi surreal. Muita chuva. Muita chuva. E a gente poder, assim, representar a arquibancada do Rio de Janeiro foi uma coisa, assim... Acho que foi o auge de tudo que a gente já fez. Pra mim, assim, quando você tem o reconhecimento do seu rival, pra gente fazer a festa pra eles, pô, pra mim, esquece, cara. Surreal. E assim, hoje, nós somos consensuais que a gente faz uma festa sensacional, mas ter o reconhecimento de outro público, de outra torcida, esquece, cara. Pra mim, ganhei o mês naquela brincadeira ali.